Por que optar pelo YouTube, na sua opinião? Certo. Tá? Se eu tiver, se eu não tiver, obviamente, é legal estar em todas, né? Sim. Mas assim, se eu tiver força e capital braço e capital para desenvolver uma rede social, por que escolher o YouTube? E por que fazer um podcast, caso seja o caminho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E só agregando, a maioria do nosso público, tirando isso da minha cabeça, tá? Mas é bem provável. A maioria do nosso público, essa pergunta do Bedu se encaixa com pessoas que têm algum produto para vender, tá? Sim, exato. São empreendedores de alguma forma, fazer algum serviço ou um produto, não é só para a questão da autoimagem. Então, Sim. tem que E pensar... também colocando mais uma coisinha, você aproveita e já fala dos serviços que você presta, né? O que você faz pra galera que... Pô, beleza, vocês estão falando tudo isso, mas o que eu faço, né? Aí seja, por favor. Não, beleza. Assim, eu gosto de pensar em conteúdo como uma forma de um bunker digital, sabe? No sentido de que em algum momento alguma rede social vai deixar de existir, a outra vai surgir, qual que eu tenho que fazer agora e tal, e agora o algoritmo mudou e agora o Instagram entrega só o Reels, e agora eu tenho que fazer dancinha, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, agora o TikTok, agora o Kawaii, agora é outra coisa. Então, assim... A gente tem que falar de Sierra Vega. Deixa eu esquecer, conhece? Eu não conheço. Tá. Extremamente dinâmico, né, velho? Maluco, né? Então, assim, eu gosto de ver o conteúdo, e aqui eu já entro nessa parte de negócios e tudo mais, porque, levando em consideração que o público é empreendedor, que as pessoas são empreendedoras, não necessariamente você está disposto ou você tem tempo suficiente para ser um entretenimento para outras pessoas, o suficientemente de tempo para que aquilo possa se tornar ter um retorno financeiro para você. Então, você já precisa ter estratégia nisso. E hoje a gente vive uma espécie de era da atenção, em que o tempo inteiro você está fazendo outras coisas, sabe? E o YouTube, basicamente, ele não compete com o Instagram, com o TikTok, com o Kawaii. Ele compete com o Netflix, ele compete com o Amazon Prime, ele compete com os grandes streamings aí, o Disney Plus, etc. E TV aberta também, né? Exatamente, e a TV aberta. Então, assim, porque a forma de... Por isso que eu falei que eu gosto muito de entender como as pessoas funcionam ou como elas consomem. Porque a forma de consumo é completamente diferente. Então, se você pensar em redes sociais do celular, que elas têm como celular como seu ponto principal, Instagram, Twitter, TikTok, etc., elas têm uma forma de consumo que é muito diferente da pessoa que vai sentar para assistir o YouTube, por exemplo. Porque o YouTube, ele tem, agora com Shorts, isso mudou um pouco, mas o ponto principal dele é você sentar e assistir. Tanto que o conteúdo dele boa parte, 90%, sei lá, deve ser na horizontal, para que você possa ou assistir sentado no seu computador ou sentado no sofá da sua televisão, hoje em dia com as Smart TVs e tudo mais. Sim. Então, o ponto aqui é você pensar no YouTube como uma forma de fortalecer a sua marca. No sentido de que você precisa estar lá no YouTube e pensar no YouTube, porque ele vai ser o seu hub principal de conteúdo. E aí eu acabo trazendo o podcast também, porque o podcast é essa forma de você se relacionar com as outras pessoas também. Sim, humanizar, né? Isso, de trazer as pessoas, de entender, sabe? De começar a entender os bordões, de começar a formar uma comunidade, de começar a pensar nesse tipo de conteúdo. Então, se você pensar a partir do YouTube e do podcast, eu vou colocar aqui eles como iguais, ainda que eles não sejam exatamente iguais, você consegue, a partir dele, pensar nas outras redes sociais. Então, ao invés de você picotar sua atenção em pequenos vídeos nos stories ou pequenos microvídeos no TikTok, no Instagram, no Reels, você pensa no conteúdo principal, que é aquele conteúdo que você quer trazer para as pessoas, seja ele educacional, seja ele de entretenimento. Você pode escolher um desses dois pontos para você se posicionar, né? Entender como vai ser a sua voz na internet. E a partir daí, você começa a também desembocar ali nas outras redes sociais esses conteúdos, só que de forma nativa. Então, você vai ter um fatiamento estratégico daquele conteúdo. Então, ao invés de você cansar o seu cérebro pensando em pequenos microconteúdos todos os dias para você postar no feed do seu Instagram, você pensa num conteúdo geralzão que vai funcionar no YouTube e vai funcionar em podcast,
E aí, a partir dele, você, tá, beleza, eu consigo pegar esses micro conteúdos aqui e alimentar minhas outras redes sociais. Então, se a pessoa tiver que escolher uma, e hoje em dia, com o celular, e a gente tem acesso a muita tecnologia a um preço relativamente acessível, mesmo morando no Brasil e tendo tudo isso que a gente tem, você consegue, hoje em dia, com o seu celular e um microfone de lapela de R$60, ter uma qualidade muito boa de ser um vídeo do YouTube, e a partir dele você também consegue colocar esse conteúdo no feed no Instagram, você consegue colocar aquele trecho do podcast lá no TikTok, e isso não vai te cansar tanto quanto cansaria se você tivesse que pensar exatamente pequenos conteúdos para cada uma dessas redes. Então, acho que assim, pensar no seu conteúdo como empresa dentro do YouTube, primeiro, vai qualificar mais a sua empresa no sentido de que o branding, né, a sensação de que você está produzindo alguma coisa para a comunidade, ela se torna maior, ainda que ela possa parecer mais lenta para muita gente, e eu entendo isso, que a gente não tem tempo para investir 6 meses, 1 ano num negócio e até um negócio dar certo, a não ser que você faça outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, isso vai te tornar com muito mais facilidade, vai causar percepção nas pessoas de que você está trazendo alguma coisa está acrescentando alguma coisa para a comunidade que você tá inserido, sabe? E é por isso que o nicho ele acaba se tornando tão importante. E, ultimamente, a gente tem visto as redes caminharem para uma descentralização. Eu falei no início de descentralização da comunicação, e isso tem acontecido cada vez mais. Só que, ao invés de você só ter o seu grupinho ali da escola para poder falar das coisas que você gosta, você tem vários grupinhos na internet que estão interessados em assuntos principais. Então, não se preocupe em ter 1 milhão de seguidores e só é assim que você vai ter sucesso. Cara, se você fala para uma comunidade apaixonada, você consegue trazer muito retorno financeiro, mesmo tendo poucas pessoas que te seguem, porque a qualidade daquelas pessoas vão ser maior. Eu conheço podcast nos Estados Unidos que ele tem uma média de 30 a 40, a 50 downloads, sabe? Mas qual que é a qualidade desses downloads? O cara fala somente para CEOs de empresas, somente para gente de startup, somente para gente dessa galera. Então, se ele tem que vender uma mentoria, se ele tem que vender uma consultoria, ele consegue vender com mais facilidade. Não é a quantidade. Exatamente, é a qualidade gente vê, daquele por conteúdo. exemplo, ninguém vê, na verdade, comercial de Ferrari na TV. Sim, justamente. Né? Eles fazem o comercial, mas vai especificamente para aquele público. Onde que você vê comercial de Ferrari? Eu não posso falar. Não posso te dizer. É só na loja maçônica que você vê?